Se você acompanha o canal, deve ter visto que a gente fez no começo do ano um vídeo sobre o Mercadão Alternativo Brasileiro, que a gente coloca jogadores conhecidos que são contratados por times fora da elite, né? Time de divisões inferiores. Pois bem, agora então no meio do ano a gente vai fazer um vídeo sobre o Mercadão Alternativo Internacional. Meio de temporada, né? Em vários lugares do mundo, na Europa e em outros continentes. Então o mercado está aquecido e a gente vai mostrar alguns jogadores conhecidos brasileiros que foram contratados por esses times. Bom, já deixo aqui um recado, né? Essa janela de transferências ainda não acabou, então pode ser que a gente faça uma parte 2. Se você gostar da ideia, já deixa seu like, enfim. Depois da vinheta eu conto mais. Só para explicar então, antes de começar, a gente não vai falar de contratações das principais ligas, Espanha, Alemanha, Inglaterra. Isso aí, se você quiser, você vê em qualquer lugar. Se você está aqui, vamos falar então de mercados periféricos, né? Tanto da Europa quanto do resto do mundo. Vamos falar das contratações desses mercados e reforço. Se você quiser uma parte 2, fala aí nos comentários, deixa o like. Vamos ver que esse tema rende. O Esporte Interativo Plus é um serviço digital que te dá acesso ao melhor conteúdo de esportes ao vivo e on demand. As partidas ficam disponíveis na plataforma para você ver quando quiser, jogos do brasileiro exclusivos, das competições europeias. Você pode assistir em qualquer lugar que quiser, no smartphone, computador, tablet, Smart TV, Apple TV. Confere o link na descrição. Aleph, ex-Ponte Preta no Hapoel do Chipre. O Aleph surgiu como uma promessa da Ponte Preta na Série A de 2013, inclusive atuou também por seleções de base. Ele foi para o Olympique de Marselha em 2014, mas acabou não jogando. Mesmo sem jogar, o Braga de Portugal quis comprá-lo. E depois disso ele começou a rodar o mundo sendo emprestado, foi futebol do Catar, futebol da Grécia, futebol do Chipre. Voltou agora então pro futebol do Chipre e vai jogar no Hapoel. Bruno Vini e São Paulo no Al Wakrah do Catar. O Bruno Vini surgiu como uma grande promessa das categorias de base do São Paulo, também seleções brasileiras de base. Ele jogou só 9 partidas pelo elenco profissional do São Paulo e já foi transferido. Passou por grandes times da Europa, passou pelo Tottenham, pelo Napoli, depois também jogou no Siena, no Twente, retornou ao Brasil depois, jogou um pouco no Santos e agora ele está pelo mundo árabe, estava no Al Nassr da Arábia Saudita e agora se transferiu para o Al Wakrah do Catar, estão pagando 3 milhões de euros no passe dele. Caio, ex-Botafogo no Al Ain do Emirados Árabes. O Caio ele foi revelado pelo Volta Redonda, depois foi para o Botafogo, jogou bem pelo Botafogo, depois passou por outros clubes brasileiros, não foi tão bem, no Inter, no Figueirense, no Vitória, e agora está nos Emirados Árabes Unidos. Ele jogou por 5 temporadas no Al Wassal, que é, enfim, um grande time do país, passou lá por 5 temporadas e agora foi contratado pelo Al Ain, outro time grande do país, por 2 milhões e meio de euros. Carlos, ex-Atlético Mineiro e Inter no Santa Clara. O Carlos surgiu muito bem no Atlético Mineiro, depois ele foi decaindo um pouco na carreira, não jogou bem no Inter, que ele foi depois, não jogou bem no Paraná Clube, e agora ele está nos times pequenos de Portugal, foi transferido para o Rio Ave, lá também não teve muitas oportunidades, jogou 7 partidas e fez só 1 gol, e agora se transferiu para o Santa Clara, outro time pequeno de Portugal. Douglas Santos, ex-Náutico e Atlético Mineiro no Zenit. O Douglas Santos surgiu muito bem no Náutico em 2012, depois foi para a Europa, retornou ao Brasil, foi para o Atlético Mineiro, jogou bem no Atlético Mineiro e aí ele foi para o Hamburgo. Bom, na Alemanha ele participou do histórico rebaixamento do Hamburgo para a segunda divisão, né? Era um time que se orgulhava de nunca ter caído na Bundesliga, ele participou desse rebaixamento, mas era um dos destaques do time, foi muito bem na segunda divisão que o Hamburgo disputou e agora então o Zenit vai levá-lo para o mercado russo, tá pagando 10 milhões de euros nele. Gustavo Busato, ex-Grêmio no CSKA Sofia da Bulgária. O Gustavo Busato começou a carreira profissional pelo Grêmio em 2013, depois disso rodou por 7 times do Brasil, o último deles foi o Ituano, no qual ele sequer jogou, mas mesmo assim conseguiu ir para a Europa, vai jogar no futebol da Bulgária. John Clay, ex-Vasco no Marítimo. O John Clay é um cara cheio de histórias, para começar o nome dele, o John, é uma homenagem ao John Lennon, um outro
outro momento marcante dele foi que quando o Ronaldinho Gaúcho, fez sua estreia pelo Fluminense, o John Clay atuava pelo Vasco, ele roubou a cena, fez 2 gols pro Vasco naquele dia. Ele foi revelado pelo Vasco, inclusive começou no Vasco em 2013, depois passou por mais alguns times do Brasil, passou também pelo futebol da Arábia Saudita. Atualmente o passe dele pertence ao CSA e ele foi emprestado para o Marítimo de Portugal. Keno, ex-Palmeiras, no Al Jazeera dos Emirados Árabes. O Keno começou sua carreira no América de Sergipe, conseguiu chamar a atenção nacionalmente com a camisa do Santa Cruz e se transferiu para o Palmeiras, foi bem com a camisa do Palmeiras e depois disso ele se transferiu para o futebol do Egito, mas aquele projeto milionário do Pirâmides, que levou também o Alberto Valentim, levou o Carlos Eduardo, né? Montou ali um time cheio de brasileiros, tinha bastante dinheiro. Depois o Pirâmides enfrentou problemas financeiros e agora então o Keno está se transferindo. Ele foi bem com a camisa do Pirâmides, ele está indo para o Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos por 5 milhões de euros. Nathan, ex-Palmeiras, no Zurique, da Suíça. O Nathan surgiu bem numa época que o Palmeiras estava mal. Ele, naquela temporada de 2014, que o Palmeiras quase caiu para segunda divisão, né? Seria o 3º rebaixamento. Ele foi muito bem, mas depois, a partir de 2015, quando o Palmeiras melhorou tanto financeiramente quanto esportivamente, o Nathan perdeu espaço e aí ele começou a ser emprestado. Ele foi bem nos outros times que ele jogou, no Criciúma, na Chapecoense, e foi parar no futebol suíço. Primeiro ele jogou no Servette, da segunda divisão suíça, aí foi pro Grasshoppers, um time grande, né, da Suíça, e agora ele tá indo para um outro time grande, que é o Zurique. Não é mais do Palmeiras o passe dele, tá fazendo sua carreira no futebol suíço. Hildo, ex-Vasco, Corinthians e Santos, no Daegu da Coreia do Sul. O Hildo é bem conhecido, né? Ele começou a carreira no futebol paulista, jogou na Ferroviária, no Fernandópolis, depois passou por vários times de primeira divisão, jogou na Ponte Preta, no Curitiba, no Vasco, no Corinthians, no Santos. Ele foi campeão brasileiro de 2015 com o Corinthians e agora, no começo de 2019, ele estava na Chapecoense e acabou arrumando essa transferência para a Coreia do Sul. O Daegu foi lá e comprou o Ribeirildo, né, que é o apelido que ele ganhou nos tempos áureos de Corinthians. Então essa foi a nossa lista. A gente está pronto para tomar algumas pancadas aí. Podem falar que Portugal não é liga periférica, que faltou tal jogador, Rússia não é liga periférica. Bom, enfim, comentem, nem que seja para xingar. E se quiser uma parte 2, nessa pegada, né, de falar de jogadores que a gente conhece aqui do nosso mercado e que estão, de repente a gente não sabe onde eles foram parar e estão nessas ligas aí que a gente nem sempre acompanha tão a fundo, né, o mercado da bola. Fala aí se você quer que a gente faça uma parte 2. Antes de encerrar o vídeo, deixa um recado, falar sobre a Icone Sports, que é uma das nossas parceiras. Esse uniforme que eu estou usando é a camisa da última divisão que a Icone fez pra gente. Se você quiser também montar uma camisa pro seu time de bairro, seu time de pelada, entre em ultimadivisão.com.br/Icone. Lá você vai ver várias opções, vários modelos que você pode customizar, né? Deixar a camisa com as cores que você quer, com o desenho que você quiser, e entrando por esse link do Última Divisão, você tem um desconto. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem e até a próxima.